gente estava falando de manhã sobre a dinâmica do reino, que ela tem esses pilares aqui, que é a necessidade, a busca ao Senhor, o decreto, a gestação e a nova realidade. E o que eu vou falar na parte da tarde, assim? Sobre os processos ou aquilo que é necessário para que você identifique corretamente alguns pontos aqui. Eu não vou falar sobre o decreto, que a gente já explicou bem na parte da tarde, a importância sobre isso. A busca ao Senhor, eu vou falar só o que atrapalha de quando você buscar o Senhor, você não consegue, por aí vai. O primeiro texto que eu quero ler com vocês hoje, na parte da tarde, é que para você identificar corretamente a necessidade, eu falo identificar corretamente, relembrando aquilo que eu disse pela manhã. Na iniquidade, ou na forma como as pessoas vivem hoje, as pessoas, obviamente, por causa do estilo de vida delas, elas vão encontrar muitas necessidades, mas não significa que exatamente aquilo que ela está querendo é uma verdadeira necessidade. Muitas vezes está baseado dentro daquela busca para preencher aquele vazio existencial, aquela valorização, aquele sentimento de pertencimento, porque como eu falei, os adâmicos, os adâmicos nascem como ervas, né? Brota ali e aparece. Então, geralmente já nasce com aquela falta de pertencer a alguém e pertencer a algum lugar. Não tem essa raiz neles, eles não têm esse sentimento de raiz nele, certo? E aí, pela falta de pertencimento, então toda a sua vida gira em torno de tentar preencher esse vazio existencial, que aí inclui a falta de pertencer, a falta de identidade, a falta de propósito, a falta de legado e uma série de outras coisas. Para que eu e você possamos identificar corretamente a necessidade, tanto a necessidade daquilo que vai suprir na sua vida, tanto a necessidade que você supre, certo? Que eu expliquei isso de manhã, que você tem que entender que você tanto tem, o reino existe para você, mas você também existe para o reino, então a sua existência também é o preenchimento ou o suprimento de alguma necessidade. Você precisa de duas coisas, e a primeira delas é aquela que eu sempre falo, que é o discernimento. O discernimento, ele não é apenas uma reflexão que é necessário, mas o discernimento ele tem a ver com uma compreensão ou um conhecimento completo. Para que eu possa identificar corretamente a minha necessidade ou a necessidade que eu existo para suprir, eu preciso ter uma compreensão completa a respeito das coisas, a respeito tanto da minha vida como um todo, quanto no contexto permanente ou temporário que eu estou inserido no momento. Temporário, porque às vezes vou falar dentro de um ambiente de emprego que é mais fácil exemplificar, às vezes tu está trabalhando numa empresa e aquilo ali, mas daqui a pouco tu vai para outra. Então isso é um contexto de temporário, certo? É um exemplo de contexto temporário. Então, o discernimento ele tem a ver com essa compreensão completa que aí junta com aquilo que eu expliquei no encontro passado sobre a importância dos sentidos espirituais para a vida. Você não vai conseguir ter uma compreensão completa se você analisar as coisas apenas do ambiente terrestre. Você precisa analisar as coisas tanto dentro de uma realidade espiritual quanto de uma realidade física. Por quê? Porque a realidade, como eu já expliquei, não vou ser longa, só assistir o último vídeo do encontro passado de novo, está lá escrito a importância dos sentidos espirituais, vai te dar uma visão completa, porque os sentidos espirituais te tornam aptos para discernir o certo do errado, o bem do mal, a falsa necessidade da correta necessidade. Então, para que eu e você consigamos identificar corretamente a nossa necessidade, nós precisamos treinar não apenas a nossa concentração física, que é importante,
né? Infelizmente não existe ninguém na Terra assim, né? Pelo menos conhecido. Então eu vou citar aquele personagem. O Sherlock Holmes é um exemplo de alguém que tem uma habilidade incrível para captar com profundidade as informações que o ambiente terrestre passa para ele. Então, quem já assistiu filmes do Sherlock Holmes ou séries do Sherlock Holmes, você percebe. O cara olha, vê o teu cabelo de lado e já começa a descrever onde é que tu tava. Isso significa uma pessoa que tem uma capacidade incrível para analisar. Passando barbeiro, viu? Então, tipo assim, é uma capacidade incrível de alguém que consegue, por ser atencioso, por ser atento aos detalhes, captar, extrair informações do seu contexto. Porque a gente estava conversando sobre as palavras lá, escrever e tal. Aquilo ali, é bem também. Só que, tipo, você não ia conseguir captar isso fisicamente, filho. Você captou isso porque você ouviu outros sentidos. Sim, mas é um... Mas é bem daquele conceito. Porque eu tava conversando com o Johan há alguns anos atrás, e aí, semana passada, a gente falou de novo sobre a questão de identificar o estado emocional da pessoa baseado na forma como ela tá digitando, certo? E foi isso que a gente falou, né? E naquilo que ela tá falando. Aí eu falei assim, você não conseguiu captar por sentido físico. O sentido físico, ele não vai até aí. Mas o sentido espiritual, você consegue captar os ambientes espirituais e emocionais da pessoa. A outra coisa que é necessário para que você consiga identificar corretamente a necessidade, lembrando que necessidade é qualquer coisa que precisa ser realizada, feita e etc. e tal, é a paz. Paz de espírito e paz emocional, que dá na mesma, é completamente necessário para que você identifique corretamente as necessidades. Você pode ter uma capacidade de concentração absoluta, você pode ser uma pessoa muito atenta, sabe? Aquele radar que nada te escapa, mas se você ficar constantemente atribulado, você não vai identificar. Porque a tribulação ela vai levar você para suprir uma necessidade aparente e não uma necessidade correta. Tá percebendo a diferença? A tribulação, o nervosismo ou qualquer outro sintoma, ansiedade, etc. e tal, vai levar você a gerar um senso de urgência que vai procurar suprir uma necessidade aparente, mas não necessariamente é o que você deveria estar fazendo naquele momento. E a paz, ela é extremamente importante para o sionita. E ela é tão importante que é um dos aspectos que Satanás mais trabalha para que você não tenha. Até porque nas escrituras, o que você lê? Salmos, Jeremias, Isaías e um monte de outros textos. Que o ímpio não tem paz. E você, quando analisa a vida do adâmico, o que você percebe? Que o adâmico não tem paz. Nunca. O adâmico, ele vive constantemente atribulado. E quando ele não está atribulado, ele se preocupa por não estar atribulado. Acho estranho, né? Acho estranho. Estranho que hoje isso não aconteceu. O adâmico, o único momento em que ele não está atribulado é quando ele se dopa de alguma maneira. Seja por medicamentos ou por qualquer outro tipo de vícios, bebidas ou entretenimento, sabe? Ele está dopado de séries, de livros, de filmes, de festa e de balada. É o único momento que o adâmico, por estar em um estado de dormência, anestesiado, ele não parece estar atribulado. Fora isso, o adâmico ou o ímpio, ele está constantemente no estado de tribulação, porque o adâmico não tem paz. Só que o detalhe, e você percebe que a primeira coisa que Satanás, quando começa a atacar você, é a primeira coisa que ele procura tirar de você. Antes de roubar qualquer outra coisa de você, antes de meter a mão em qualquer outra área da sua vida, ele começa querendo tirar a sua paz. Você começa a ficar perturbado emocionalmente, perturbado espiritualmente. A primeira coisa, você começa a entrar... Por quê? Porque o justo, a forma, a característica
do governo, como é que eu posso dizer? O símbolo, eu acredito, acho que símbolo fica um termo melhor. O símbolo para o governo de Deus na sua vida é a paz. Você começa a ler em Isaías 55, versículo 12, diz assim: porque com alegria saireis, e em paz serei guiados. Você lê também lá em Jeremias que o fruto da justiça, que a operação da justiça conduz à paz. Salmo 23, pensa só o conceito do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar, descansar, ficar em passos verdejantes, e Ele me leva para junto de águas tranquilas, de águas de descanso. Ou seja, o pastoreio de Deus na sua vida tem por objetivo te conduzir à paz. A paz, ela é necessária para você identificar corretamente a necessidade, não apenas só a necessidade, porque a necessidade é o primeiro pilar para a dinâmica do reino, depois desenvolve todo o resto. Porque você não vai... A verdade é, as pessoas que conseguem resolver as coisas é que conseguem se manter tranquila mesmo diante das adversidades. Porque uma pessoa, quando está diante de uma situação nervosa, a tendência é, ou ela toma ações inconsequentes, que vai trazer dano a médio, a curto e a longo prazo, ou ela não consegue se mover. Ela trava. E ela fica desesperada. Quantas situações, uma vez eu vi uma criança que se soltou da mãe, porque criança é aquele negócio, né? Se soltou da mãe, e aí veio vindo um carro, a mãe ficou assim. E aí, se não fosse um outro cara lá na correria pegar a criança tinha ido, porque ela ficou nervosa e travou. Ninguém tirava do lugar. Ela dava tempo para ela pegar o filho. Tanto que o cara conseguiu puxar a criança, né? Não sei, acho que foi até parente que chegou a brigar com o menino depois. Chegou a puxar a criança, não solta da mão da sua mãe, não sei o que lá. Mas ela travou. Por quê? Porque a falta de paz vai fazer isso. Ou você vai tomar atitudes inconsequentes. Inconsequentes por quê? Porque você não... A consequência é ruim. Na hora, no seu desespero, na sua cabeça, é a única maneira, mas depois isso trouxe um problema muito maior do que aquele que você tinha antes. Ou você vai se travar. E aí, pensa só, o quanto é fácil manipular uma pessoa desesperada. Né? E aí que eu vou citar, né, aquela série Round 6 lá, né, que antes disso, por favor, né, o pessoal fala de Round 6, mas já tinha Luciano Huck no Caldeirão fazendo muito tempo isso antes, né? Então, assim, o Round 6 não é isso, não é uma história de 450 e poucas pessoas desesperadas que fazem tudo pelo... Quanto é fácil você convencer uma pessoa que está desesperada? Como é fácil você manipular uma pessoa que está desesperada? Como é fácil você mentir para uma pessoa que está desesperada? Por isso que Satanás sempre começa trabalhando para você perder a sua paz. Porque a operação da justiça vai trazer a paz. A iniquidade vai fazer com que você fique atribulado. A paz, querido, ela é importante também para nós, ela é tão importante que ela foi estabelecida como lei. Sabia disso? A paz é uma lei. E você consegue reconhecer a lei da paz pelo sábado. Sábado é uma palavra no hebraico que significa descanso, pausa, desistência e renúncia. Isso é o que significa a palavra sábado. Por que tem desistência e renúncia junto de pausa e descanso? Porque você vai aprender que para você conseguir se manter na paz, você vai ter que aprender a desistir, a renunciar de coisas que te tiram a paz. É por isso que Pedro, nas epístolas, né, quem leu Pedro se lembra disso, que Pedro fala assim, ó, ame a paz, busque por ela e empenhe-se por alcançá-la. Por quê? Porque você sabe que enquanto você vive na iniquidade, Satanás sempre vai tentar roubar a sua paz. E Satanás começou roubando a paz das pessoas dentro desse sistema de escravidão, onde você trabalha 7 dias por semana e 24 horas por dia. Porque
a maneira como Elohim estabeleceu o princípio da paz começou estabelecendo um dia de descanso semanal, que é o sábado. Aí começou assim, não tinha dia. Depois, na Era Moderna, alteraram o sábado para domingo. E aí, na Era Moderna, o pessoal ainda trabalha também no domingo. Ninguém descansa. Aí eu lembro quando eu comecei a restaurar porque o objetivo da lei do sábado é para que você não se esqueça do princípio de aprender a viver no descanso do Senhor, que é o princípio da paz, certo? Então, eu lembro assim que quando eu comecei a restaurar a questão da paz, que é igual do jejum, você não pode começar a estabelecer o propósito correto, você tem que começar devagar, né? Eu lembro que eu cheguei e disse assim, primeiro eu quero que vocês se organizem e tirem um dia na semana. E eu lembro da luta que foi para a pessoa separar um dia na semana. E olha, o dia na semana é para descansar o seu corpo. Porque o objetivo da paz é descansar, é você ter a mente e o espírito descansado. O sionita, a gente trabalha de dentro para fora. Porque o verdadeiro descanso do corpo é quando tu dorme. Você não consegue se sentir descansada porque você vai dormir com a alma atribulada. Mas o seu corpo, ele sempre descansa quando tu dorme. É você que não descansa quando dorme. Não sei se ficou claro isso. E aí eu lembro que eu comecei, né, alguns anos atrás, e toda vez que eu começo, à medida que eu vou aprofundando o discipulado, eu vou restabelecendo a paz na vida das pessoas. E aí eu quero que você organize e tire um dia na semana. E eu não falo que é o sábado, pode tirar qualquer dia. A fase 2 é eu vou trazendo a pessoa para o sábado. E aí é um problema sério. Por quê? Porque vocês aprenderam a valorizar o domingo. Cristão, desde Constantino, desde o século III, vocês operam no domingo, né? Honrando o Deus Sol no domingo. Então, tipo assim, é muito complicado. A religião não permite descansar no sábado. É até legalismo descansar no sábado. Porque Jesus é o Senhor do sábado e Jesus ressuscitou no domingo, né? Então, mentira. Jesus ressuscitou no sábado, né? Quem foi no domingo foram as discípulas. É isso que está escrito nos textos. De madrugada, no primeiro dia da semana, Maria e as mulheres foram ao sepulcro. Chegando lá, o anjo falou, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Por quê? Porque ele ressuscitou no sábado. Até porque ele não seria o Senhor do sábado e ressuscitar no domingo, né? Se ele representa o descanso, a pessoa ele tinha que representar no dia, ele tinha que ressuscitar no dia do descanso. É o que faz sentido, certo? Mas mudaram ali e colocaram no domingo. Aí a dificuldade que é para a pessoa honrar o sábado. Depois disso, a fase 3 é a pessoa aprender a viver o sábado todos os dias, independente do que ela está fazendo e de como ela está vivendo, independente se ela está no tempo de mar calmo ou está no tempo de mar bravio. Essa é a fase 3. Por quê? Porque o sionita, o símbolo, a epítome de que ele é governado por Deus, é porque a operação da justiça vai trazer a paz. Paz tanto para aqueles que estão perto, quanto para aqueles que estão longe. Isso significa o quê? Paz tanto para você que vive em Sião, quanto com as pessoas que não são de Sião e convivem com você. Como foi o caso de José, que a casa dele era abençoada, a casa de Potifar abençoada por causa da presença de José. Por causa de José, Potifar, que era um egípcio, foi abençoado, só porque ele vivia ali. Porque quando você vive em paz, você consegue produzir paz, tanto para você que é do reino, quanto para as pessoas que não estão no reino. Entende? E aí, a paz, ela é uma lei que o pessoal fala assim, não, a paz é uma... Eu falo assim, a paz é uma lei e você aprende sobre ela no sábado. Por quê? Porque no sábado é o dia em que você deve aprender a viver no descanso do Senhor. Quando foi o sábado, a primeira vez que foi estabelecido foi na criação da terra. Deus criou a terra em 6 dias, que não foi exatamente 6 dias de 24 horas, e no 7º ele descansou. E aí depois disso, quando eu falo sobre isso, o plano de restauração está lá nos vídeos, quando ele, na fase da organização da nação de Israel, ele lá em Êxodo 31,
ele também estabelece o sábado. Ele começa: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirá: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que sabais que eu sou o Senhor que vos santifica. Por que guardar o sábado é um símbolo de santificação? Porque o ímpio não tem paz. O ímpio não sabe descansar. O ímpio sabe se dopar. O ímpio sabe se anestesiar, mas o ímpio não sabe descansar. O ímpio sempre está preocupado e atribulado com muitas coisas. Então, quando você aprende a viver no descanso, você está entendendo um princípio de ser separado dos demais. Você entende o princípio de santidade. Guardar o descanso te santifica, te define e te destaca do ímpio, que nunca tem paz, que não sabe descansar nem fisicamente e nem manter um espírito e uma alma descansados. Manter por quê? Porque sempre vai ter alguma coisa que vai querer roubar. Por isso que dentro do sábado você tem que aprender a renunciar àquilo que quer tirar a sua paz. Você vai ter que desistir de coisas que vai roubar a sua paz. Não é só pausar, não é só descansar. No meio, você vai ter que aprender a renunciar e a desistir. Outro texto também, Ezequiel 20, 12 e 16, quando Ezequiel foi um cara que viveu quando eles estavam no cativeiro da Babilônia. E aí o povo não entendeu por que eles estavam se tornando escravos da Babilônia. Então Ezequiel explicou muita coisa para o povo. E uma das coisas que ele explicou assim, ó: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles furor no deserto para os consumir. O que fiz? Porém, foi por amor, e aqui ele vai dizendo mais uma coisa: porque demais levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Então, o povo de Israel, a geração que não entrou na Terra Prometida, ela não entrou só porque eles eram desobedientes, eles também não entraram porque eles não sabiam descansar. E você percebe isso muito claramente. Não importava o nível de provisão que eles recebessem, não importava o nível de milagre que eles recebessem, o povo sempre desconfiava do Senhor e começava a reclamar. Eles tinham acabado de beber água, daqui a pouco batia a sede. Moisés não trouxe no deserto para morrer. Cara, mas você não acabou de ver o milagre? Descansa, confia no Senhor. O mesmo cara que acabou de te dar água vai providenciar outra água para você. Mas não. Se atribulava tudo e começava a lamentar, reclamar, fazia um motim. A gente escolhe fulano para nos levar de volta para o Egito. E foi essa palhaçada por 40 anos. Por 40 anos o povo profanou o sábado. Eles até fisicamente seguiam a regra do sábado, tá entendendo? Seguia o princípio de não. Tanto que era obrigado a seguir, porque quando eles começavam a querer trabalhar no sábado, a comida apodrecia. Tanto que era meio que obrigado a seguir. Mas não souberam descansar. Profanaram o sábado. Sábado tem a ver com esse descanso. E você percebe, se você lê todos os 4 livros que conduzem a nação de Israel, ali tirando Gênesis, você vai ver que era sempre essa treta. Eles tinham acabado de receber um milagre, mas instantaneamente, assim que uma dificuldade surgia, já tinha esquecido tudo que tinha ocupado, assim que nunca vivenciaram nada. Nada! Meu Deus do céu, parece que nada aconteceu. E eles começaram: por quê, Moisés? Porque lá no Egito a gente era escravo, apanhava no lombo todo dia, mas pelo menos a gente tinha cebola, a gente tinha alho para comer, e um teto sobre as nossas cabeças e uma cama quente.
Tá, mas vocês estão indo para serem livres, para viver numa terra que vai ser vossa. Não, a gente quer voltar, a gente vai escolher o fulaninho, o Beltraninho, a ciclaninha para já levar a gente de volta. Aí ficavam reclamando e murmurando, e murmurando. Aí surgiu o milagre. Aí na hora do milagre se alegravam, riam, brincavam, porque só o Senhor é Deus, só Deus é poderoso, beleza. Chegava uma outra situação, ao invés de renunciarem à tribulação, já começava. Porque a gente veio, porque a gente está nesse deserto, porque nada dá certo na nossa vida, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque profanou o sábado. O sábado, querido, quando você aprende a paz, você não vai identificar suas necessidades na paz, porque o desespero tem uma voz que vai ficar sempre apontando você por uma direção muito errada, que é a iniquidade. Por quê? Porque os ímpios não têm paz. Qualquer necessidade que nasce do desespero, você sabe que você está entrando numa furada. Qualquer coisa que você fizer num ato desesperado, você já sabe que você está tomando a decisão errada. É igual quando alguém me conta o sonho e diz, você sentiu o quê? Ah, eu fiquei apavorada, me senti derrotada, achei que eu não ia vencer. Querido, não é nem profético esse sonho. Se não tem sentimento de vitória, se não tem sentimento de não sei o quê, você já sabe que é uma perturbação na sua cabeça. Não estou dizendo que todo sonho de Sião é um sonho bom, certo? O Apocalipse está aí para não deixar ninguém mentir. Não estou dizendo que toda visão que você vai ter vai ser uma coisa boa, mas você sempre percebe, cada visão, que existe um aspecto de restauração e renovação. Se está dentro do aspecto que vai deixar você cativo, aprisionado, fim, você já sabe que é um problema. É a mesma coisa. Se qualquer decisão que você toma, porque você está nervoso, porque você está angustiado, porque você está desesperado, você já sabe que você está tomando uma má decisão. Porque o ímpio não tem paz. Você já sabe que você já está se ferrando. Tanto, querido, que quando eu começo a perceber que eu estou perdendo a minha paz, a primeira coisa que eu procuro recuperar é a minha paz antes de fazer qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que me tira a paz, antes de eu tomar qualquer decisão, é sério, eu realmente não... Eu paro qualquer coisa que eu estou fazendo e a primeira coisa que eu procuro recuperar é a minha paz. Por quê? Porque a simbologia de que eu estou caminhando na justiça é porque em paz eu sou guiada. Então, não, eu vou primeiro me acalmar. Tudo bem, a urgência vai fazer você olhar para aquela situação que você está vivendo como se você não resolvesse agora, vai cair tudo, vai perder tudo e vai dar tudo errado e você de repente vai entrar numa situação que você não vai conseguir resolver. Eu sei como a urgência trabalha na nossa mente e no nosso coração, mas é mentira. Se você seguiu a voz da urgência, você vai tomar decisões incorretas, que vai trazer problemas maiores. Que pode até o problema não ficar grande agora, certo? Mas daqui a uns meses, por que eu fiz aquilo, né? Por que eu fiz isso, né? Então, sempre quando eu percebo que de alguma maneira aconteceu, né? Porque o choro pode durar uma noite, certo, querido? Você não quer dizer que você nunca fica atribulado, mas uma coisa é ficar, outra coisa é permanecer, outra coisa é sempre estar assim, certo? São coisas diferentes aí. Eu recupero a minha paz, eu sei que se eu estiver tranquila, eu vou receber instrução, eu vou receber direção, eu vou conseguir enxergar o que realmente está acontecendo, eu vou conseguir ter uma visão do quadro todo para saber como agir. Então, a paz, ela é tão importante que se você... Mateus 11:28, Jesus fala assim, eu estou lendo a versão brasileira aqui, né, a primeira versão que é traduzida para o português brasileiro. Vinde a mim todos os que andai em trabalho, e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Então aqui, se você se aproxima de Jesus, ele está falando, você vai ficar aliviado. Presta atenção. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, para você sair do alívio e entrar no descanso, você precisa aprender
de Jesus, como ele estava enfatizando aqui, e tomar o jugo dele. O que é jugo? Jugo é uma imposição, jugo é uma lei, porque o sábado é uma lei. Descansar é um mandamento. Você quer ser aliviado? Se você se aproximar de Jesus, ele por eu caminhar em justiça, você vai ficar aliviado. Por você caminhar junto de um justo, você vai ficar aliviado. Mas para você encontrar a verdadeira paz, você vai ter que se tornar um justo. Você vai ter que andar sobre a mesma regra que ele anda. Se você caminhar com pessoas que são justas, a presença delas vai aliviar suas cargas, mas não vai te conduzir ao descanso até que você também tome a lei do sábado como um fundamento para a sua vida. Até que você aprenda a ser justo como Jesus era justo e tome a lei, o jugo. Porque jugo, né? O jugo é a mesma coisa que a canga, né? A canga é um pedaço de madeira que é colocado sobre dois animais para auxiliar o arado da terra. Então, uma imposição que é colocada sobre o animal para que ele conduza aquele instrumento para arar a terra ali, para poder preparar para a agricultura, para plantar as coisas ali. Hoje em dia nem tem mais essas coisas, né? É tudo maquinário. Então você entende que é algo que colocam sobre você, e isso é uma lei. A lei não é uma coisa que você estabelece, é uma lei, é uma coisa que foi estabelecida por outros que você segue. Esse é o jugo. O texto de Mateus 11, ele está relacionado também ao texto de Jeremias 6,16, que na realidade Jesus estava fazendo um paralelo desse texto aqui. Assim diz Jeová, ponde-vos nos caminhos, vede e perguntais pelas antigas veredas, onde está o bom caminho e andai nele. E assim você encontrará descanso para as vossas almas. Mas vocês dizem, nós não andaremos por ele. Eu quero um texto que eu não botei aqui, mas eu quero ler com vocês, Isaías 30:15. Deixa eu abrir aqui. Eu não botei aqui. Eu tenho a Bíblia aqui, né? Não foi deletado, não. Isaías 30. É um texto que durante muito... Tem até atrás do meu quarto, até hoje, tem ele aqui ainda. É um texto que eu li durante muitos anos e eu volta e meia, quando eu percebo que a minha paz, né, tenho que recuperá-la. É um texto que eu leio para me condicionar, para eu não esquecer. Em vos converterdes... Eu estou vendo na revista atualizada, acredito. Em vos converterdes e sossegardes está a vossa força. Na tranquilidade e na confiança está a vossa salvação. Mas vocês não quiseste, antes disseram, por cavalos fugiremos. Então tão rápido serão os vossos perseguidores. Perceba bem que a proposta de Deus para o povo de Israel era: vocês ficarão fortes se vocês se converterem e sossegarem. Vocês encontrarão livramento, libertação, restituição, mudança, se vocês aprenderem a serem tranquilos e confiantes. Mas vocês, israelitas, disseram: não queremos. Antes, vamos usar os cavalos para fugir. Mas eu vou dizer para você que aquilo que persegue vocês será mais rápido que o cavalo que vocês estão usando para fugir. A falta de paz, o fato de você não honrar o sábado, o fato de você não entender, e agora eu quero outro texto lá com vocês, Isaías 58, a partir do 13. Isaías fala muito, os profetas falam muito, né, sobre essas coisas. Todos os profetas. Isaías 58, 13. Eu vou, a partir do 11, ler com vocês. Isaías 58, 11 diz assim: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos. Ou seja, mesmo que a nação tiver problemática, você não vai ter problema.
e fortificará os teus ossos, e você será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, e levantará os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país, a nação, se torne habitável. Se você desviar o pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, ou não fazendo as coisas do jeito que você acha que tem que fazer, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e eu te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor assim declarou. E você vai perceber nas epístolas, o sábado é tratado como sábado também, mas você percebe que está falando dentro do ambiente de descanso. Aprendam a descansar no Senhor, aprendam a confiar no Senhor, aprendam a se tranquilizar no Senhor. E a lei do descanso, a lei do sábado, é estabelecido desde o início da criação da terra, e sempre será assim. Você nunca vai aprender a entender o que é o símbolo do governo de Deus sobre a sua vida, é porque você é conduzido até as águas de tranquilidade e descanso. Você não vai conseguir ser forte se você não aprender a se converter, e a conversão fala isso. Você às vezes até mudou sua maneira de pensar, você às vezes não está pensando mais daquela maneira, mas você ainda escolhe permanecer atribulado. Eu quero dizer para você que existe um exercício que você tem que fazer, um posicionamento diário, para não ser um desesperado todos os dias. Porque o ímpio não tem paz, você está mais acostumado a ser uma pessoa atribulada ou dopada, porque quando você não quer se atribular, você se dopa, certo? Não é isso? Não é a maneira como o pessoal resolve as coisas? Vou tomar um Rivotril e acabou? Então, ou você se dopa ou você fica desesperado. Mas você dopado, você ainda está, você só está na ilusão de que não tá. Né? Imagina, mas é tranquilo. Você tá babando aqui, não consegue nem fechar a boca. Essa é a tranquilidade. Entendeu? Nossa, eu nem tô conseguindo. Vou tomar um remedinho. Aí você toma um remedinho e pronto, capota. Mas ainda a sua necessidade não foi suprida. Você ainda não... o que precisa ser feito não aconteceu, mas pelo menos você tá dopado. Comprar roupa, a gente compra roupa. O consumismo vem roupas. Então, tipo assim, por quê? Profana o sábado. E o sábado, ele começa você separando um dia na semana para descansar fisicamente, mas ele termina com você preservando a sua alma e o seu coração em paz, sua mente e o seu coração em paz. O povo de Israel, obrigatoriamente, seguia a lei do sábado. Eles não recolhiam o maná para o sábado. Eles recolhiam o maná 2 vezes na sexta para já suprir o sábado. Parava de caminhar, ficava cada um sossegado, não andava, não faziam tudo isso por fora. Por dentro, nunca honraram o sábado. Viviam desesperados, viviam atribulados o tempo todo. O sábado não é só uma lei para o corpo. Você é um espírito, alma e corpo. O sábado é uma lei para todas as áreas da sua vida. Se você se aproximar de um justo, você vai ter os seus problemas aliviados, porque a presença do justo vai aliviar as suas situações. Mas apenas você se tornando um justo e aprendendo a honrar a lei do descanso, é que você vai encontrar descanso para as suas tribulações. Não basta apenas você caminhar como um justo. Você tem que se tornar justo. E o justo, ele obedece à justiça. Ele entende que o sábado é um jugo, é uma lei. Que de ter paz não é um privilégio de poucos, é uma conduta de qualquer sionita. Com a paz você vai conseguir identificar as suas necessidades. Com a paz você vai conseguir perceber a ação de Deus na sua vida.
Com a paz você vai permitir que Deus te governe, que é o mais complicado. Porque é igual quando criança está correndo e você está tentando segurar a criança. É a mesma coisa de tentar você orientar e governar uma pessoa atribulada. Me solta, não quero! Começa assim mesmo. Não, espera aqui, vamos ficar tranquilo. Não quero, eu quero brincar! É a mesma coisa. É a mesma coisa. E o objetivo da liderança é te conduzir às águas de descanso. E isso é um dos aspectos. Quando a pessoa está atribulada, eu faço, não, você vai orar. Aí a pessoa, Deus não falou nada comigo, eu só senti um sentimento de paz. Eu falei, amor, começa tudo pela paz. Porque se você estiver atribulado, você não vai parar para ouvir, criatura. Então, a primeira coisa que Deus vai te conduzir é você aprender a ficar em paz. E aí depois, quando você aprender a ficar em paz, você vai conseguir ouvir. Mas não, você quer ouvir sem estar em paz. E a verdade eu vou te dizer, você não vai ouvir. Porque Deus vai berrar com você e você não vai ouvir. Por quê? Porque quando você está atribulado, você está escutando já um monte de coisa. Vai dizer que não. E a sua mente está cheia com um monte de coisa. Então, você às vezes está tendo um monte de visão e tu não sabe qual é a que é de Deus e qual é a do feijão que você comeu ontem. Porque você está atribulado. E aí quando começa, e eu vejo muitas vezes desestimulando na busca ao Senhor, porque quando começa a buscar a Deus, a primeira coisa que vem é a paz. E aí a pessoa não acha, ela profana o sábado, ela não honra, ela não trata o sábado como dia deleitoso ao Senhor, então ela pega aquela paz e acha uma bobagem, porque ela precisava de uma resposta agora, e Deus veio com esse papinho de paz e sossego para ela. E tudo que ela queria agora era uma resposta. Uma resposta que ela não vai obedecer. Por quê? Porque Deus vai orientar ela no método simples e ela está ali, o ímpio não tem paz, ou seja, ela está olhando, esperando de Deus uma resposta dentro dos parâmetros da iniquidade. Aí Deus vai ordenar ela fazer algo dentro do método dele e ela não vai obedecer porque ela acha que não vai funcionar. Que é o que sempre acontece. Porque quando você está atribulado, o que você espera é que Deus venha te dar uma orientação segundo o modelo do mundo. Que Deus te dê uma direção de acordo com o que o Joãozinho, o Pedrinho e seus vizinhos fizeram. Ou que Deus apoie a ideia mirabolante dentro do seu desespero que você criou. Aí Deus pega e te dá uma orientação diferente. Aí você não faz. Por quê? Porque você está fora da justiça e o ímpio não tem paz. Você vai seguir a impiedade, não vou fazer. A paz precisa ser tratada como um dia deleitoso do Senhor. Profanar o sábado. Que dificuldade. Não, eu vou dizer a dificuldade que eu tenho até hoje de fazer a pessoa estabelecer um dia para descansar. O quanto é difícil que eu faça a pessoa assim, porque qualquer coisa a pessoa já quer quebrar o dia de descanso. E isso é para o corpo. Porque para eu chegar a evoluir, para ela ser uma pessoa da vida, um Noé da vida que aprende a viver no descanso do Senhor, eu tenho que começar fazendo essa criatura começar o nível 1. Fazer ela aprender a tirar um dia para descansar. Depois conduzir ela a aprender a restaurar o sábado na vida dela. O sábado mesmo. E aí depois conduzir, só que é difícil. Eu tô há 3 anos tentando, não consegui ainda. Qualquer regra é motivo para que... E olha que o sábado semanal é para descansar o corpinho. Mas olha o corpinho. É descansar o corpinho. Tira o final de semana. Então, a falta de paz e a falta de discernimento vai conduzir você a não enxergar a necessidade, a verdadeira necessidade. A necessidade que você, com a sua existência, supre e a necessidade na sua vida que precisa ser de fato suprida. Se você viver atribulado e viver mais cego do que uma porta, não aprender a usar todos os seus sentidos para poder ter uma compreensão correta e completa, porque às vezes com os seus sentidos físicos você vai ter 50% de entendimento, vamos botar assim. Não tá incorreto, só tá incompleto. Você não vai conseguir identificar. E aí entra na busca ao Senhor. Quando eu vou aconselhar uma pessoa e eu falo que ela deveria buscar o Senhor, ela geralmente, a maioria delas me responde assim, que elas até oram,
Né? E a forma mais simples de você entender o processo de busca é a oração mesmo. É a forma mais simples e mais basicona para entender. Então, tipo assim, ela fala assim, eu até oro, mas Deus não me dá resposta. Eu até oro, mas eu não escuto a Deus. Eu até oro, então não funciona para mim. O que impede uma pessoa de encontrar o Senhor quando busca? É a falta de dedicação. A falta de dedicação, e o que é dedicação? É priorizar aquilo ou aquele a quem se valoriza. Isso é dedicação. Dedicação é priorizar aquilo ou a quem se valoriza. Então, para eu poder me dedicar a algo, eu primeiro tenho que valorizar isso. Para eu poder me dedicar a alguém, eu primeiro tenho que valorizar essa pessoa. Se eu não aprender a dar a ela o devido valor, eu também não vou conseguir me dedicar. Por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E o coração é importante porque a gente lê lá em Jeremias 29, 12 e 14, que diz assim: então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você tem orado e ninguém do céu tem atendido você, é porque está faltando dedicação em você. Ou seja, você não valoriza o suficiente para que você obtenha resposta. Deus não é o seu tesouro. O rei e o governante não são os seus tesouros. Porque se fossem, o seu coração estaria ali. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, como o seu coração não está ali, porque Deus não é o seu tesouro, você vai buscar, você vai orar, você vai clamar, você vai fazer campanha, você vai fazer jejum, você vai cortar a TV, você vai cortar a Coca-Cola, você vai fazer a romaria, você vai ir daqui até o Caravaggio a pé, você vai fazer todas as paradas que você costuma fazer. Você vai se chicotear no dia santo, você vai deixar de comer carne na quaresma e um monte de outras coisas. E você não vai encontrar a Deus. Por fora você vai fazer todas as coisas certas, mas o seu coração não está ali. Por quê? Porque ele não é um tesouro. Não há dedicação. A dedicação é quando você prioriza aquilo ou a quem você valoriza. Se você não dá algo o devido valor, você não se dedica a isso. Se você não reconhece o devido valor, e se não há um verdadeiro reconhecimento de valor, aquilo ali não é um tesouro. Se não é um tesouro, a sua alma não vai estar ali, o seu coração não está ali. Porque a regra é: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se todo o vosso coração não está ali, você vai buscar e não vai encontrar. O que impede uma pessoa de, eu oro, mas Deus não fala comigo, eu não estou coisa. Ele não é seu tesouro. Ele não tem na sua vida o devido valor. Você não reconhece ele como um tesouro na sua vida. Você não tem aquela visão de que mesmo, Jesus, que você está azul de fome, aí vem o tentador e te dá um plano alternativo. Você não espera pela direção do Senhor. Você aceita. Não. É verdade, né? Poder eu tenho, ó, Pedrinha. Pão aí. Transforma em pão, por quê? Tu tem recurso? Tu tem condições? Né? A gente tem que buscar o Senhor quando a gente está sem nada. Não é quando a gente tem tudo. Essa é a regra que vocês foram ensinados dentro do cristianismo a fazer. Tanto que vocês se boicotam para isso, porque o dia que vocês se sentirem autossuficientes, vocês acham que não precisam mais de Deus. Né? Deus não te deu o carro para você não sair da igreja. Nossa. Quantas vezes já ouvi essa aí? Às vezes Deus não te deu o emprego, porque Ele sabe que se você não tiver o emprego, você não vai mais buscar Ele. Então Ele vai te deixar aí miserável, né? Para você continuar precisando dele. Então como é que se diz?
Você está tão acostumado a ter essa visão que aí tá tão acostumado a ter essa visão, né? Não, eu não posso depender, eu tenho que precisar. Só que, tipo, o tesouro não tem a ver se você tem condições ou não tem condições. O tesouro é aquilo que você valoriza e acabou. Não tem a ver com a ferramenta que você precisa ter. Entende? Nossa, não tem a ver com a ferramenta. Tesouro é tesouro. Né? Um exemplo é aquele cara que não consegue se desfazer do primeiro carro. Até já comprou outro, anda tudo, mas todo dia, né, toda semana faz manutenção do primeiro carro. Por quê? Porque aquele primeiro carro se tornou um tesouro. Ele não tem a ver com o quanto ele é útil, ele nem é mais útil. É só porque, nossa, ele se lembra do primeiro carro, ou o primeiro carro que o pai dele teve, e aí ele só leva o carro para naquelas exposições de carros antigos, para mostrar, não sei o quê. E o quê? E o pessoal às vezes vai comprar aquele Fuquinha lá por não sei quantos milhões. Por quê? Porque é um Fusca clássico e o pessoal paga dinheiro naquilo. Por quê? Por causa do tesouro que aquilo lá se tornou para outra pessoa. O tesouro tem um valor além de qualquer outra riqueza. Então, tipo, o que impede uma pessoa de encontrar Deus na busca dela é a falta de dedicação. A dedicação, querida, é o termo correto para a palavra adoração que você encontra nas Escrituras. Adoração não é isso. Oh, Deus! Entendeu? Não é isso aí, amado. Não levanta a mão e adore o Senhor! Diga a palavra de amor pra Ele! Não, isso não... Comece a orar ali. Entendeu? Amado, essa parada não é adoração. Adoração é dedicar-se. Adoração é amar. Adoração é tratar aquela pessoa como tesouro. Davi dizia, prefiro estar um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Sabe, Moisés falava isso. Né? Teve um momento que Elohim ficou tão estressado, o povo de Israel, vou fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo, eu não vou mais acompanhar vocês não, porque vocês me estressam demais a cabeça. Eu vou mandar um anjo e vocês vão continuar sendo liderados pelo anjo. Mas aí chegou assim, a graça de entrar na terra prometida é porque você vai estar lá. Então se a sua glória não for comigo, não me faça sair desse lugar. Tipo, Deus não disse que não ia entregar a terra prometida, ele só falou que não acompanharia mais porque ele estava estressado, ele ia mandar um anjo para ir. Aí Moisés falou assim, o tesouro, o legal de eu viver nessa vida é porque você está nela. Se você não vai estar nela, então não é legal para mim viver essa vida. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Para o coração ser completo, precisa se tornar um tesouro. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que eu vou falar agora, a gente vai chegar na parte da gestação, porque decreto, eu já expliquei de manhã para vocês. Dentro da gestação, né? A gestação o que é? É quando você vai conformando-se à vontade, à palavra que foi empenhada para você. A gestação tem a ver com isso. Exemplo, você tem uma moça lá que tá com câncer, exemplo. E aí, na busca ao Senhor, Deus fala com ela que a maneira como ela vai curar aquele câncer é louvando. Só isso. Porque o problema do câncer dela não é uma questão física, é uma questão de alma mesmo. Então ela vai louvando. E aí Deus começa a dar orientações para ela de o que ela deve dizer, porque louvor é elogio, tá? Louvor não é só canção. Louvor tem a ver com você declamar, elogiar, reconhecer virtudes da outra pessoa, certo? Então, quando você louva o Senhor, significa que você está reconhecendo virtudes do caráter dele. Isso é o contexto de louvor. E aí vai conta que falar coisas do louvor. Então essa guria, na gestação, ela vai começar primeiro a quebrar no entendimento dela, aí entra o processo do arrependimento. Ela vai começar a quebrar no entendimento dela que o louvor vai funcionar. Por quê? Porque até aquele momento ela estava lá passando
processos e processos clínicos em relação ao câncer dela, certo? Ela estava tomando um tratamento atrás do outro, um negócio atrás do outro, e de repente ela recebe essa palavra bem simples de que ela deveria louvar. Então, a primeira coisa que ela vai ter que mudar é a forma dela de pensar e de sentir sobre isso. Porque como assim? Sabe? Não é instantânea. A gestação é esse processo. Ela tem um aspecto do arrependimento. Por isso que eu falei com vocês na semana que eu ministrei lá no canal sobre o que o arrependimento é um processo que ocorre antes de você nascer de novo, durante o seu nascimento e depois. Você sempre vai estar em processo de arrependimento, principalmente quando você quiser gestar novas realidades. Sair de um estado X para entrar no estado Y, sair no estado de enfermidade para entrar no estado de saúde, sair de um estado de miséria para entrar no estado de prosperidade. Você vai ter que gerar essa parada. E começa pelo processo de arrependimento, de você mudando a sua maneira de pensar e mudando a sua maneira de sentir. Isso é um processo interno. E eu tenho falado novamente sobre arrependimento, que eu espero que a partir, terminando, depois, nunca mais tenho dúvida do que de fato significa arrependimento. Você vai começar nesse processo, a gestação vai isso. A gestação começa no arrependimento, quando você vai aceitando a palavra, o decreto que ficou estabelecido na sua cabeça. E você vai, como Pedro fala lá em 1 Pedro 1:22, purificando as vossas almas pelo Espírito, pela obediência à verdade. Você vai ordenando a sua alma a aceitar, no caso do exemplo que eu dei, de que o louvor é que vai curar aquele câncer. Então eu estou levando a minha alma a obedecer a esse decreto, a essa verdade, a essa palavra. O arrependimento vai levando eu desistindo, renunciando, quebrando, destruindo tudo da minha forma de pensar, tudo da minha forma de sentir, que me impede de eu concordar com Deus, de eu ter o mesmo sentimento que Deus tem a respeito dessa situação, de eu enxergar as coisas da mesma maneira que Ele está enxergando. A gestação começa com arrependimento, onde eu vou destruindo tudo aquilo que me faz me tornar inimiga de Deus, tudo aquilo que faz com que Deus esteja indo para a direita e eu estou indo para a esquerda, ou eu não estou indo para lugar nenhum, eu estou parada, travada, aprisionada ali. Ele é necessário para esse processo. E dentro disso, querido, você vai precisar também de diligência, de perseverança, de constância, de fazer um passo por vez, de fazer um pouco a cada dia. Não tem essa visão do acumulativo, sabe? Aquele negócio, exemplo, eu estabeleço que vocês devem jejuar 2 vezes por semana. Aí você calcula. De segunda a sexta, né, dá 6 dias, 12 horas. Não, já sei. Eu vou fazer essas 12 horas tudo no domingo. A diligência tem a ver com um pouco por dia. Então, hoje, você fez esse processo mais um pouco. Amanhã você vai fazer mais um pouco. Depois de amanhã você vai fazer mais um pouco. Até você perceber que a sua alma está conformada à verdade. Que você não está se conformando com o padrão do mundo. Que agora você está renovando o seu entendimento para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como a gente lê lá em Romanos 12. E junto do arrependimento, você vai precisar também das chaves edificadoras. As chaves edificadoras é a parte mais importante, ou tão importante quanto no processo da gestação. Eu tenho áudios no Google Drive que fala sobre as chaves edificadoras, e é bem possível que eu ano que vem grave vídeos falando sobre elas. Mas geralmente as chaves edificadoras são 7. Que elas são a oração em línguas, a adoração e o louvor, que eu já expliquei um pouquinho agora para vocês, dedicação e reconhecimento. A Santa Ceia é uma chave edificadora. A meditação da palavra. Por que a meditação da palavra? Porque você não pode esquecer aquilo que foi decretado sobre a sua vida.
confissão da palavra, confissão, que lembra daquilo que eu falei em Isaías, lá do decreto, eu colocarei as minhas palavras na tua boca para que você funde novos céus e nova terra. Então você tem que confessar o decreto que foi estabelecido para você. A operação da justiça. A operação da justiça é ouvir a Deus e seguir suas instruções. Basicamente é isso aí. E eu acredito que e o jejum. Essas chaves, elas vão ajudar você no processo de gestação, porque cada uma delas trabalha uma área diferente na sua vida, tanto no seu espírito, quanto na sua alma, quanto no seu corpo. Por quê? Porque quando você está gerando, você fica muito cansado. Então a ceia não pode ser negligenciada. Às vezes acontece quando eu estou gerando alguma coisa de eu tomar mais ceia, né? Apesar que hoje eu já não tomo ceia. Eu só tomo ceia quando eu percebo que algum filho precisa de ceia. Mas eu não tomo mais ceia para mim. Mas isso é o meu decreto, certo? Não é o de vocês. Então, tipo assim, esse é o meu decreto, não é o vosso. Então, tipo assim, vocês continuam tomando ceia. Mas acontecia de quando eu tomava ceia, de eu tomar às vezes, dependendo da necessidade, da realidade que eu precisava gerar. Eu aumentava minha dosagem de 2 vezes por dia até 3 ou 4 vezes por dia. Por quê? Porque fica bastante cansado. Porque é nesse momento que Satanás te ataca. Te ataca relembrando a realidade agora, te ataca com o desespero, te ataca com um monte de coisa. É nessa fase aqui, ó. Ele te ataca em todos os momentos, né? Mas vou dizer que nessa fase aqui o negócio é mais complicado. É mais complicado, para mudar. A paulada é mais embaixo. A paulada é mais embaixo. Não é que ele não te ataque para não buscar o Senhor, para rejeitar a palavra e ignorar com sucesso aquilo que foi dito, até para esquecer o que te falaram, para não identificar a necessidade, normal. Mas aqui na gestação, quando você está entrando conformando a sua alma, é um momento que você é muito atacado. Mas não, e atacado até, tipo, fisicamente, você fica doente também, entende? Você fica cansado, fica doente. Não tô brincando, não. Os ataques, eles vêm. Lógico que Tiro pra tudo quanto é lado. O cara antes vinha com canivete, agora ele chama 50 pessoas, 50 amigos pra jogar a bomba em você. Aí vem um sonho nada a ver, aí de repente aquele amigo pessimista que fazia anos que você não via ele, aparece naquela semana pra bater um papo contigo e reclamar da vida. Então, tipo assim... Então... Qualquer semelhança não é... Qualquer semelhança. Então, a gestação... A gestação, ela é uma fase extremamente importante para a nova realidade. Ela é extremamente importante. Então, tipo assim, você vai precisar disso, diligência. Diligência é aquilo, eu vou fazer o que precisa ser feito, quando deve ser feito, da forma que precisa ser feita e no tempo que tem que ser feito. Mesmo quando eu não tiver a fim de fazer. Porque nem sempre você vai estar empolgado para fazer o que precisa ser feito. Mas você vai fazer porque você entende a necessidade do processo. Se você acha que todo dia você vai estar... Vai ter outro dia que tu vai chegar assim, perna, velho. E tem outro dia, alguém carrega minha perna pra mim. Entendeu? Você pode começar carregando aqui a direita, tu carrega a esquerda até eu ficar melhor pra conseguir andar com as duas sozinha. Vai ser assim, mas você vai caminhando. E, pra terminar com vocês, dentro da nova realidade, o que eu quero destacar aqui com vocês é que você vai precisar de posicionamento, vigilância e atenção aos detalhes. Por quê? Porque toda nova realidade ocorre por meio de um sinal visível. Então, quando Elias alterou a escassez da chuva para a chuva, o sinal foi aquela nuvenzinha pequenininha. Quando eu comecei, tipo assim, alguns anos atrás, eu tinha recebido, como é que se diz? Alguns anos atrás, os meus pais tinham dito que ia chegar um momento em que eu ia começar a receber tributos no meu ministério.
tributos, as pessoas iam começar a me dizimar e a me ofertarem no meu ministério. Isso 5 anos atrás. Bem tranquilo. E era uma nova realidade. Eu ia começar a ter essa fase da minha vida também. Era uma nova realidade. Até aquele momento não tinha. Então, beleza. Quando chegou em 2019, e 2019 foi um ano muito interessante sobre um monte de coisa. 2018 para 2019. 2018, para ser mais exato. 2018 e 2019 foi aquele ano assim do mudança de total, assim, sobre um monte de coisa. Quando chegou em 2018, em fevereiro, janeiro, por ali, eu recebi, ó, é esse ano que você vai começar a receber essas coisas. Beleza. Eu fiquei esperando pelo sinal e eu recebi 2. Primeiro foi um rapaz que me confirmou. O Stack foi esse cara. Você não conhece o Stack, né? Conhece também? Então tá. Então, tipo assim, eu recebi primeiro um sinal de palavra. O Stack pegou e falou comigo sobre isso. A gente estava no ensaio do louvor e ele pegou, estava conversando comigo e ele chegou assim: ah, você tá de férias, né? Eu acho que eu tava de férias naquele período, né? Eu falei, pá, cara, tô de férias. Ele assim, pá, mas você de férias é tão complicado, né, Cleide? Eu falei, por que é complicado? Ah, porque agora você vai voltar a trabalhar. Como é que você vai organizar? Porque você tá atendendo o pessoal da quadrangular, o pessoal aqui da igreja, o pessoal de não sei o quê. Eu falei assim, amor, eu sou craque nesse negócio. Eu dou anos, mas assim, amado, ó, já com 100 discípulos pessoas, já tem quase 20 anos, amor, eu sou craque nisso aí, desde os 20 anos que eu faço isso, falei com ele. Ah, não sei, eu sou craque. Ele assim, mas bem que, né, esses dias eu tava conversando até com a Mari, né, que você era uma pessoa que deveria, né, a igreja não tem condições, ele falou assim, mas você desse... Aí eu olhei pra cara dele, você conversou isso com a sua esposa? Eu conversei isso com a minha esposa, que eu tava olhando isso com ela e a gente comentou isso, né, pá, a Cleide deveria receber isso e aquilo, né. Eu falei assim, tá, esperei. Passou uma semana depois, eu recebo a minha primeira oferta. Ó, eu não quero te pagar por aquilo que você está fazendo na minha vida. Eu não quero te pagar por aquilo que você está recebendo na minha vida. E não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí me entregou. E eu, já abriu. E toda nova realidade, ela vai vir com um sinal. E o sinal geralmente é pequeno mesmo. Pode ser uma nuvem do tamanho da mão de homem. Pode ser uma oferta de R$5. Pode ser você acordar sem um sintoma que antes você tinha, que você todo dia acordava com dor de cabeça, agora você acordou sem a dor de cabeça. Mas você precisa estar atento ao sinal. Porque quando ocorreu o sinal no físico, significa que você não precisa mais gerar nada. Você só precisa se manter na sua posição. Enquanto o sinal não vem, você fica gerando. Você vai perseverando, sendo diligente, identificando áreas em que você precisa mudar sua forma de pensar, ou não é a sua maneira de pensar, é o seu coração. Você até já enxerga as coisas de maneira diferente na sua mente, mas os seus sentimentos ainda estão incorretos. Você vai ter que aplicar as chaves edificadoras e ver qual, ou todas, ou qual aquela que se encaixa melhor dentro da sua situação. Mas depois que surge o sinal, você não precisa mais trabalhar dentro do processo da geração, da gestação. O que você precisa é se manter. Se manter. E o se manter é aquele negócio, quando você está chegando. Ah, um exemplo, tá lá você precisando de 60 mil reais, aí você ganhou 100 pila de sinal. Por favor, né? Se chegasse aos 60 mil, beleza, negócio sem pila. Vai comer uma pizza. Vai comer uma? Não faz diferença nenhuma. Não fazia diferença nenhuma. A desvalorização do sinal foi isso que o fato de Elias não desvalorizar o sinal. E foi isso. Se fosse outro, chegou, não, vamos esperar uma chuva. Quando você vê esqueci o nome daquela nuvem enorme, que é uma nuvem que carrega bastante chuva mesmo. Eu não sei se é cúmulos o nome dela, eu esqueci. Tem um nome, eles dão um nome pra tudo, tem um nome pra aquela nuvem lá. Não, quando você vê aquela nuvem cinza chumbo, carregada, tu volta. O cara não, ele viu uma nuvem branca do tamanho da mão de homem e falou, é suficiente, pode descer, vamos correr, que senão a chuva vai nos pegar no meio do caminho. Atenção aos detalhes, porque sempre ocorrerá um sinal.
É igual quando nasce e tá coroando. Aí a moça lá já diz, já tá acabando, já tô vendo a cabeça ali, já tá coroando. Então, tipo, o sinal é importante que você não o despreze. O sinal, ele assegura essa realidade nova que foi estabelecida. Imagina como se fosse a primeira raiz daquela árvore que vai se tornar gigantesca daqui a pouco. E geralmente eu percebo que a maioria das pessoas, quando recebe o sinal, por ser pequeno, e o sinal é sempre do tamanho da mão de um homem, o sinal é sempre pequeno, elas rejeitam. E aí, por elas rejeitarem a primeira raiz daquela planta nova, aquela planta não se estabelece. Depois que você identificar o sinal, você não vai precisar mais gerar, não vai precisar ficar repetindo os processos que você estava fazendo até gestar. Depois disso, o que vai requerer de você é um daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É um posicionamento. É blindar o seu coração para quando Satanás chegar, mas isso não é nada, mas não sei o que, mas não sei o que lá, você, querido, ó, eu vou correr porque senão a chuva vai me alcançar. Aqui, ó, essa é a prova de que a minha realidade já se alterou. Esse sinalzinho aqui é a prova de que eu já estou vivendo dentro de uma nova realidade. Então, isso é o que eu queria deixar para vocês hoje sobre a dinâmica do reino. Você, dentro da necessidade, vai precisar de paz e discernimento. Na busca ao Senhor, você vai precisar de dedicação. O decreto tem a ver com você parar de ignorar, rejeitar a palavra do Senhor que fala sobre a vida. A gestação, né? Eu falei sobre diligência, constância, perseverança, chaves edificadoras, o arrependimento é importante. E para a nova realidade, você além de manter o posicionamento do aqui ninguém me sai, daqui ninguém me tira, você também vai precisar ficar atento ao sinal. E o sinal sempre será correspondente à realidade que você está gerando. Então, se é uma área de saúde, então o sinal vai ser dentro dessa área. Se é uma questão de finanças, o sinal vai ser dentro dessa área. Se for dentro da necessidade que tem a ver, da resposta que você tem que emitir para alguém, exemplo, Deus disse que você vai evangelizar lá na China, um exemplo. E de repente aparece um chinês que se torna seu amigo, esse é o sinal. O chinês é aquele sinal ali, certo? O chinês é o sinal. Então, o sinal é sempre ligado à área que você está gerando. Nunca é uma semente diferente do que aquela que você está querendo que nasça, beleza? Não vai ser, tá esperando uva e vai vir uma banana de sinal. Não, vai ser uma uva mesmo. Terminei, queridos.